Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, eu sou o professor Alex Guedes. Hoje eu estou trazendo uma amigona aqui, que trabalha comigo há muito tempo, Ana Carla Pimentel. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Alex? Prazer grande, meu amigo, estar aqui com você nesse espaço e poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe da nossa área e estar dividindo com nossos colegas. Prazer grande, obrigada pelo convite. Que bom. Professora Ana Carla é uma das melhores pessoas que eu já vi operando. É periodontista de mão cheia, tá? É doutora, é uma pessoa maravilhosa por dentro e por fora. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração ter aceitado esse convite. Oh, meu amigo. Aí fica difícil eu não retribuir tudo isso, porque é um carinho tão grande que a gente tem e fica realmente um espaço aqui de amigos divididos, assim, que eu tenho um carinho imenso, uma admiração grande por ele. Nossa história é construída junto, né? A gente fez graduação juntos e temos a alegria de estar trabalhando e ensinando juntos também. E é só um prazer imenso estar contigo nesse espaço. Aninha, fale um pouquinho da importância da interpretação dos exames laboratoriais que o dentista tem que ter. Pois é, Lecão. Os exames laboratoriais, para vocês terem uma noção, eles auxiliam os médicos em 70% das decisões a nível hospitalar, né? Sejam decisões de diagnóstico, seja decisões de tratamento, seja decisões de avaliar como o paciente está evoluindo no tratamento. Então, ele vai estar auxiliando nessa leitura. Por quê? Porque a gente faz a leitura do sangue, né? Os componentes sanguíneos. E o sangue é um tecido altamente especializado, onde a gente tem ali células que vão compor a parte imunológica, como os leucócitos. Nós temos células responsáveis pelo transporte de gases, como as hemácias, né, que vão fazer as trocas gasosas, que são essenciais para a manutenção de todas as nossas células e tecidos. E temos as plaquetas, que não são células, são fragmentos celulares, mas que têm uma funcionalidade primordial, não só na hemostasia, como também na cicatrização e na reparação tecidual. Tanto é que, para quem já teve a oportunidade de trabalhar com concentrados sanguíneos, a gente busca ali mimetizar exatamente isso, estimular a ativação plaquetária, estimular a formação da rede de fibrina, esses componentes da hemostasia, mas a ativação plaquetária é primordial para a liberação de fatores de crescimento, para estimular a regeneração e reparação tecidual. Então, a gente tem ali um conteúdo riquíssimo que vai nos informar esses aspectos e, além disso, nós temos o plasma. Pelo plasma, que é aquele fluido onde tudo passa, né, ou quase tudo passa, nós temos passando ali hormônios, nós temos passando ali eletrólitos, nós temos passando componentes da cascata de coagulação, né? Então, a gente tem o fibrinogênio, que é o componente essencial para a formação da rede de fibrina, passando ali dentro do plasma. Nós temos enzimas, nós temos glicose, cálcio, tudo isso vai estar, anticorpos, tudo passando pelo plasma. Então, a gente consegue fazer uma leitura muito importante de vários aspectos e de leitura de vários órgãos e tecidos e saber como é que o paciente da gente está realmente sistemicamente. Ana, você falou aí de concentrado sanguíneo. E aqui a gente tem muito um público bem eclético. Diga aí o que seria esse concentrado sanguíneo. Sim, desculpa, realmente. Os concentrados sanguíneos, para quem trabalha na odontologia, né, e também em outras áreas é muito utilizado, nós temos a de primeira geração, que é o plasma rico em plaquetas, e nós temos de segunda geração, que é a fibrina rica em plaquetas, que é exatamente esse conteúdo obtido a partir da punção venosa, você tira o sangue do paciente e fora, a nível de centrífuga, dentro de um tubo, você vai estimular a ativação das plaquetas que estão ali, a ativação dos leucócitos, que são células de defesa, e formação de uma rede de fibrina, no caso do PRF, e tudo isso vai ser levado ao nosso leito cirúrgico, ao próprio leito do paciente, onde a gente está operando ele. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer estimular naquela área onde está se recebendo esse conteúdo, a regeneração, o reparo, a hemostasia, que é o controle do sangramento. Então, tudo isso a gente vai estar levando riquíssimo, conteúdo riquíssimo nosso, para a ferida cirúrgica que a gente está realizando o procedimento, seja de regeneração, seja de extração. Isso é muito valioso. É esse entendimento, né, dessas questões de funcionalidade dos nossos tecidos, nossas células sanguíneas,
que faz com que a gente consiga avançar e hoje já conseguir utilizar essa ferramenta como biomodulador nos nossos tecidos, e isso é muito valioso. Legal. Aninha, você falou aí no começo que a primeira coisa que o médico faz no paciente quando é internado é fazer exames laboratoriais, na verdade. Exato. O dentista dificilmente faz isso. Inclusive, já tivemos um colega em comum que ele foi fazer uma exodontia e a pessoa estava com algum desequilíbrio e acabou ficando internado. Quase veio a óbito. Tá? E temos relatos na literatura que pessoas vão a óbito. Então, é importante o dentista sempre solicitar exames laboratoriais. Há 15 anos atrás, a gente tem praticamente 15 anos de formado, eu senti um pouco de resistência quando eu solicitava, né, exames laboratoriais. Hoje em dia já é uma coisa mais normal, as pessoas encaram com uma certa normalidade. Infelizmente, tem alguns planos que acabam criando a resistência, mas isso é para poder fazer com que o paciente desista, procure o médico, porque tem que procurar o médico para fazer em particular, mas não vem ao caso a gente comentar isso aqui. Fala um pouquinho das informações que o dentista pode ter, Aninha, com análise, a interpretação do hemograma. Exato. Realmente, quando a gente dá entrada, né, ou mesmo quando a gente vai a uma consulta, é um exame, o hemograma é o exame mais pedido, não é à toa, porque por meio do hemograma a gente lê as células sanguíneas, né? Então, é um exame de rastreio basal, importantíssimo para a gente, que já vai dar informações valiosíssimas no sentido de como está nosso paciente, porque nem tudo o paciente sabe, né? Então, ele pode sentir que ele está um pouco cansado, mas às vezes aqueles sintomas dele não correlacionam com outra questão, às vezes até acha que é o estresse, a sobrecarga, né? Então, às vezes ele está sentindo que tem alguma alteração, mas não chegou a ser um sinal mais claro. E que a gente consegue, por meio de um exame como um hemograma, já fazer essa leitura inicial, ver se aquele paciente está imunossuprimido, ou se ele mesmo está tendo alguma redução a nível de eritrócitos, né? E aí a gente tem uma contagem reduzida, não só das células sanguíneas vermelhas, que são os eritrócitos, como também da hemoglobina, e isso nos sinalizar que esse paciente pode estar com uma anemia, né? Então, são sinais que a gente pode estar visualizando no exame laboratorial e, sim, devemos estar atentos para que a gente consiga prevenir e saber conduzir, né, diante dessas alterações. Então, existem, para vocês terem uma ideia, a anemia, a gente associa muito a anemia à questão nutricional, mas a anemia é um sinal de uma ampla variedade de fatores, né? Desde uma questão genética, questão nutricional influencia, mas também pode se dar por uma falha da funcionalidade renal, o paciente está com uma insuficiência renal ou entrando na redução da filtração glomerular dele, e isso gerar a redução da capacidade de produção de um hormônio que é importante, que é produzido pelo rim, poucos sabem, que é a eritropoetina. Esse hormônio, ele é um sinalizador para que a nossa medula produza nossos eritrócitos. Então, se o rim deixa de produzir isso, a gente tem uma redução na contagem dos eritrócitos. Esse paciente pode estar com uma anemia por causa de uma disfunção renal. Então, é importante, e isso influi na nossa conduta. Isso vai influenciar um paciente com uma disfunção renal. A gente tem que ter restrições em determinados procedimentos, em determinadas medicações. Claro que isso, cada caso é um caso e tem que ser analisado isoladamente, não vou entrar nisso agora. Mas para vocês verem o quanto isso é importante, para que a gente tenha esse conhecimento, porque a gente lida com procedimentos cirúrgicos, a gente lida com manifestações orais, anemias podem levar a atrofia lingual, a quelite angular, e às vezes aquela quelite está associada à anemia, você não sabe. Então, é importante sim a gente saber os leucócitos, que são células de defesa, a gente saber, mucosite está muito associada à redução da contagem dos neutrócitos, à neutropenia, então aquelas mucosites persistentes. Por que não investigar? A boca ela não está isolada, não está separada, então o que acontece sistemicamente vai repercutir na boca e o que a gente fizer na boca pode repercutir sistemicamente nesse paciente. Com certeza. E a gente que é periodontista, né, Lecão? A gente é muito atento a isso porque a gente sabe das relações, né? A medicina periodontal, os estudos avançaram nesse sentido, né, também. Então, a gente vê doença cardiovascular, diabetes, muitas associações relacionadas a condições sistêmicas
e que é importante a gente estar atento à leitura do nosso paciente. Pedir a ele o último exame que ele fez, para você ter uma ideia. Se você observar alguma manifestação, você solicitar exames que vocês possam estar investigando para ver como é que ele está naquele momento, é importante sim. Como você falou, Aninha, antigamente tiraram a boca do corpo e hoje em dia está vendo que a boca realmente faz parte do corpo. Então uma coisa acaba refletindo na outra. Aninha, já que você falou aí, a data de validade de um exame de laboratorial geralmente são de 3 a 4 meses, não é isso? Isso. É porque existem, para vocês terem uma ideia, esses mecanismos, eles são, como as células estão funcionando hoje, elas modificam, né? Por exemplo, se a gente quer avaliar para o diagnóstico de uma insuficiência renal, se o paciente apresentou no primeiro momento uma alteração de creatinina, não é naquele momento que o médico vai diagnosticar que ele está com uma insuficiência renal. Ele vai com aquela creatinina avaliar o nível de filtração glomerular, ele vai ser um exame que vai nortear isso, mas ele precisa pedir com 3 meses para ver se isso será persistente, né? Aí, sim, sendo persistente com 3 meses, sim, esse paciente está entrando num processo de insuficiência renal. E, de acordo com a taxa de filtração glomerular, ele vai classificar isso. Então, assim, é um processo dinâmico, né? Então, dependendo da alteração que ele vai ter, apresentar em que componente ele apresente, então isso muda. Por exemplo, um paciente que tem uma contagem de neutrófilos reduzidos. Neutrófilos, ele tem uma vida curta de 6 horas. Por isso que pacientes que estão com infecção, eles fazem exames a cada 24 horas, eles vão acompanhando os neutrófilos, como é que está o comportamento desses neutrófilos, né? Então, tudo é dinâmico. Claro que a gente precisa entender, né, no exame basal, 3 meses, 4 meses, até 6 meses, aquele exame que o paciente não apresentou nenhuma alteração, você pode estar olhando ali, avaliando e pedir, solicitar, né, a depender do que você vai precisar fazer isso, ou qual a manifestação bucal que ele está apresentando, entendeu? O exame vai ser norteado pela nossa análise clínica. É isso que vai me guiar na avaliação desse paciente. Aninha, quais são os outros exames importantes para a gente ver outros tipos de funções, né? Que você acabou de falar, hepática, renal, cardiovascular, diabetes. Exato. Quais são os outros exames que a gente pode tentar rastrear e verificar de uma forma adequada? Então, para a nossa área, é bom a gente entender como é que está funcionando. Se você vai operar o paciente, você vai fazer uma cirurgia naquele paciente, você precisa saber como é que está a imunidade, a parte imunológica desse paciente, você precisa saber como é que está a parte de nutrição das trocas gasosas, ou seja, o hemograma é um exame de base, você precisa entender aquilo ali para ver como é que ele está. Esses 3 aspectos, tanto de trocas gasosas, como de células de defesa, como de hemostasia inicial, que é o plaquetograma, eles são importantes. Mas, além disso, a gente precisa pedir outras coisas, né? Vamos avaliar o risco do sangramento. Claro que a gente vai fazer uma anamnese para poder... Tudo é direcionado. A gente vai fazer uma anamnese para ver se ele tem um histórico de sangramento, né? Se ele tem... com frequência ele tem sangramento nasal, se ele está apresentando sangramento gengival espontâneo, aí se ele usa, se é um paciente cardiopata que faz uso de coagulantes, então a gente pode sim estar pedindo para avaliar esse paciente, como é que ele está em relação a aspectos de coagulação, de hemostasia secundária e de hemostasia primária, que é o plaquetograma, a gente pode estar solicitando. Né? Além disso, se o paciente refere que é um paciente com insuficiência renal, você já sabe disso, então você vai ver se ele está com anemia. Tem outras coisas que podem estar vão guiar um paciente nessas condições, né? Um paciente hepático, é bom você saber o nível de lesão hepática que ele tem, então você vai pedir exames, parâmetros bioquímicos específicos para avaliar a condição hepática do seu paciente. Então, existem exames que vão ser norteados de acordo com essa consulta, com essa necessidade clínica que ele vai apresentar e com as manifestações bucais que ele vai apresentar. Geralmente, Aninha, eu solicito hemograma completo, coagulograma, TGO, ácido úrico, ureia, creatinina e quando o paciente é diabético, eu completo ainda com hemoglobina glicada. Isso. São exames importantes, exatamente. Todos esses Acho exames que é um mínimo básico, assim. A gente pode, exatamente. Acrescentar uma coisa a mais, né? Isso, a gente pede o coagulograma,
Nele a gente vai ter informação, vai ter o TAP, o TTPA, o tempo de sangramento, a retração do coágulo, todas essas informações juntas vão nos dar entendimento de como está o processo de hemostasia desse paciente. A gente vai poder fazer essa leitura, mais ou menos, e ter uma ideia de qual risco que ele vai ter. Claro que isso não é 100%, biologia nada é 100%, mas a gente consegue entender nosso paciente, né, e saber onde é que a gente está lidando. Realmente, a função, você quer entender seu paciente, função renal, você pede a creatinina, você pede a ureia. Creatinina, ele vai emitir, por meio desse valor, a taxa de filtração glomerular desse paciente, é um parâmetro importante. Como você bem mencionou, o TGO, o TGP, o gama-GT são informações que vão nos dar sobre a função hepática desse paciente. Tem outros exames também para ver se ele tem vesícula, fosfatase alcalina, outros parâmetros que a gente também pode estar avaliando, mas não seria desse rastreio inicial, tá? E da diabetes, é importante sim a gente pedir. A hemoglobina glicada hoje é um parâmetro de diagnóstico já atualizado pela Academia de Diabetes, né, brasileira e Academia Americana. Então, ele já é um parâmetro, antes era só um parâmetro de monitoração do paciente diabético, hoje ele é um parâmetro de diagnóstico. Então, você pode estar pedindo ele sim, para ver como é que está esse paciente. Existem outros exames também que a gente pode estar solicitando para avaliar. Eu já falei da função renal, já falei da função hepática e da função cardiovascular. Nós que somos periodontistas, a gente sabe que as doenças cardiovasculares em pacientes com doença periodontal, o risco da doença cardiovascular aumenta, né? É um risco muito aumentado, então a gente pode estar vendo a dislipidemia desse paciente, está orientando ele a buscar um cardiologista em paralelo, porque há uma correlação, há uma associação entre a doença periodontal e as doenças cardiovasculares. Então são parâmetros importantes para a gente estar avaliando, sim. Aninha, você é excepcional. Oh, meu Deus, gente! Quem está assistindo aqui já viu que sabe muito. É um assunto que ela domina bastante. Inclusive, a professora Ana, ela está lançando em breve, vai ser o lançamento de um curso online que eu recomendo muito vocês fazerem. Fala um pouquinho desse curso, Aninha, também, por favor, para a pessoa que está aqui, se interessou sobre o assunto. É um curso que eu estou vendo que não tem muito no mercado, quase não tem, e é uma deficiência muito grande para nós dentistas avaliarmos essa questão de exames laboratoriais. E vocês que estão vendo aqui sentiram a importância de saber interpretar. Fala um pouquinho, Aninha, por gentileza. Eu agradeço o espaço, Alex, de estar falando, né, sobre o curso. Eu realmente, na minha história, como você falou, a gente tem 15 anos, né, de formação. E como periodontista, a gente vê muito isso, né, Alex? A gente troca muito essas ideias, então a gente vê o quão isso é importante na área da odontologia, não só de quem faz periodontia, mas também quem faz cirurgia, quem faz harmonização. Então, a gente imagine que essas pacientes, elas podem estar numa restrição alimentar, né? Hoje a gente tem escolhas de opções alimentares que, como o vegano, que restringe a questão da proteína animal, e a gente tem uma vitamina que é essencial para a formação das hemácias, e ela é de origem animal, que é a vitamina B12. Então, essas pacientes se não fazem suplementação, se não fazem acompanhamento, elas podem desenvolver uma anemia. E aí, resolverem fazer uma harmonização e a gente ter exatamente aquele tecido que é pouco oxigenado e a gente ter uma complicação, né? E isso não é bacana. Você fez a técnica adequada e você tem uma complicação porque aquela paciente tinha uma anemia e você desconhecia isso. Então, isso, para mim, virou uma realidade. Claro que a gente vai pedir isso para todos os pacientes, depende do que você vai fazer, do que se apresenta, mas é uma ferramenta muito útil na nossa rotina para poder fazer esse entendimento, né, essa leitura. E o curso, ele traz isso, né? A minha ideia é trazer a realidade clínica, tanto é que eu trago casos clínicos para discussão, explico a importância desses exames, desses parâmetros, para a nossa realidade, né? Então, é um curso que adequa mais à nossa realidade, realmente aplicável. Como que a gente consegue aplicar isso? Porque a dificuldade realmente que a gente tinha de fazer essa conexão, né, Alex? De conectar essas informações laboratoriais com a nossa realidade clínica.
quando a gente começa a entender o que é que ela pode influenciar no nosso paciente, a gente começa a fazer o uso dessa ferramenta de forma mais segura. O curso está para ser lançado, eu convido vocês a me seguirem no Instagram. A plataforma de ensino ela se chama Concursar, ela está para ser lançada ainda, os preparativos finais. Teremos aula gravada para quem não é aqui de Salvador e quiser fazer aquisição desse produto para poder aprimorar mais nesse quesito. Nós disponibilizaríamos online, aula gravada. E eu estarei à disposição também para discussões em momentos pontuais online. E tenho a pretensão também de fazê-lo presencial. A gente está para começar a formar uma turma. Acredito que em outubro a gente está para começar essa divulgação, mas para fazer aqui em Salvador. E espero contar com a presença de colegas. Eu acho que é uma troca muito gostosa, é muito enriquecedor. E espero levar essa realidade para as histórias de vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição o Instagram de professora Ana Carla. Ela vai ter o maior prazer de tirar suas dúvidas. Vai lá, siga ela. Qual é o Instagram mesmo, Ana? Doutora Ana Carla Pimentel. Pronto, ainda ela falar aqui, vai estar na descrição, aqui embaixo. Vai, siga, curta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá? Aqui a gente está para poder passar o conhecimento e chamar os amigos altamente gabaritados para poder explicar de uma forma bem agradável e simples, como a professora Ana acabou de explicar. Aninha, muito obrigado, viu? Você mora no meu coração. Você mora também no meu, você sabe disso. A intimidade é assim. Um beijo, meu amigo. Tchau. Tchau, até mais.